Olá, amigos, bem-vindos. Que bom tê-los conosco novamente. Vamos falar hoje um pouquinho para vocês sobre normas regulamentadoras. É um assunto bastante importante relativo às questões do Ministério do Trabalho e Emprego, que muitas organizações não levam muito a sério e até às vezes por falta de conhecimento mesmo, né? Então hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre a NR5, né, que trata sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vocês sabiam que, independente do número de funcionários, toda empresa ela precisa ter pelo menos um representante de CIPA? Vocês sabiam ainda que esse representante designado ele precisa fazer anualmente um curso de CIPA de 20 horas? Pois é. Então, entre outras questões da norma regulamentadora 5 da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, esta é uma questão muito importante, que toda empresa que tenha menos de 20 funcionários, mas que tenha funcionários regidos pela CLT, independente do tipo de organização, ela tem que designar um representante e esse representante tem que fazer um curso anual de no mínimo 20 horas relativo à CIPA. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre o que são as normas regulamentadoras ou as NRs. Né? A gente vai fazer alguns vídeos sobre NRs, talvez a gente fale sobre a 7, sobre a 9, sobre a 23, né, sobre a 32, algumas NRs que são importantíssimas na questão dos nossos laboratórios de análises clínicas. Então, as normas regulamentadoras, o que elas fazem? Elas regulamentam e fornecem orientações relacionadas à segurança e à medicina do trabalho no Brasil. É para isso que servem as normas regulamentadoras. É para que elas sejam aplicadas nas organizações de forma que nós consigamos, então, ter procedimentos mínimos, né, para garantir a segurança do trabalhador. Esse é o principal objetivo das normas regulamentadoras. Elas foram aprovadas, né, a partir de 1978 pelo Ministério do Trabalho e são de observância obrigatória, então, para todas as organizações que possuam funcionários ou empregados regidos pela CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho. Ou seja, todos que têm carteira assinada, todas as empresas que têm funcionários com carteira assinada, elas devem, então, cumprir, né, com as normas regulamentadoras. E quando a gente fala especificamente de NR5, a gente está falando, então, especificamente da prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, né, de modo que seja permanentemente, né, o trabalhador verificado, né, as condições em que ele está executando as suas atividades. Então, o conceito, o objetivo é a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. E aqui a gente tem uma frase bastante importante, né, bastante contundente, que diz, né, nenhum trabalho merece ser realizado se comprometer a saúde do trabalhador. Então, o papel da CIPA, ou deste designado pela empresa, né, é pegar, então, a documentação lá da NR7, da NR9, PPRA e PCMSO, principalmente, né, e fazer as inspeções, as verificações regulares, né, para ver se realmente está tudo de acordo, de forma que minimize o máximo possível, né, as eventualidades de risco em relação ao trabalhador dos nossos laboratórios de análises clínicas ou de qualquer outra organização em que haja esse profissional designado. Então, quem deve constituir CIPA? Né? Então, empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos de administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como qualquer outra instituição que admita trabalhador como empregado. Então, o que quer dizer isso, né? Como eu já falei desde o início do nosso vídeo aqui, se houver trabalhador com o regime de carteira assinada, é obrigatório ter a constituição de CIPA a partir de 20 empregados ou com menos de 20 empregados, então a obrigatoriedade de que seja um designado para que ele então seja o representante da direção perante as questões da CIPA. Tá? Então, é importante, né, que, por exemplo,
mesmo que a empresa não tenha 20 empregados, mas que ela tenha mais de uma unidade, em cada unidade deve ser designado um representante. Então, é como diz a legislação, deve ser constituídas por estabelecimento. E da mesma forma, se houver estabelecimentos e em cada estabelecimento mais de 20 empregados, em cada estabelecimento, então, deve ser constituída uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, uma CIPA, né? Ok? Aplica-se aos trabalhadores avulsos e a entidades que eles tomem serviços, né? Então, trabalhadores que forem trabalhar na nossa organização, né? Ou entidades que venham a trabalhar na nossa organização, esse papel, tanto designado quanto da CIPA, né, é fundamental para verificar quais condições este trabalhador está atuando dentro da organização. Também há empresas instaladas em centros comerciais ou industriais, né, quando houver um aglomerado, né, de organizações, então deverão ser estabelecidas as CIPAs, né, de cada organização, mas essas CIPAs elas deverão trabalhar integradas, né? Então essas CIPAs deverão trabalhar em conjunto para que elas melhorem as condições do centro, né? Seja um centro industrial ou centro comercial. Uma outra coisa que normalmente a gente não vê, né? Principalmente quando a gente vê nos centros comerciais, além de ter muita pouca designação, né, de membros em relação à CIPA, muito menos essa integração desses membros para verificar as condições locais, de forma que possa então reduzir ou minimizar ou até mesmo, né, eliminar riscos à saúde do trabalhador. Então são informações importantes, né, que é fundamental que as pessoas conheçam, até para que elas possam ajudar as suas organizações a atender essas demandas das normas regulamentadoras. Então, sempre que houver a necessidade de CIPA, né, sempre que a organização tiver então mais de 20 funcionários, essa organização então ela será composta por representantes tanto do empregador quanto do empregado, né? Então o empregador ele vai designar os seus representantes e os empregados vão eleger os seus representantes. Então, numa constituição de CIPA, há a necessidade de fazer eleições, né? E os representantes dos trabalhadores, de acordo com um quadro, né, em função do número de empregados, vão ser eleitos então por seus colegas e terão um mandato de 1 ano, né? É 1 ano que funciona a CIPA, né, ou cada comissão. Então, o quadro, né, que é apresentado para dimensionamento da CIPA é este, né? Então, vocês veem que de 0 a 19 não há necessidade de CIPA. Né? A partir de 20 empregados, então há a necessidade de CIPA e a designação, tanto de um membro efetivo, né, quanto de um membro suplente. Então a gente vai ter aí, no mínimo, né, a partir de 20 empregados, 4, né, cipeiros, né, um representante da organização, um representante dos empregados, e um suplente da organização e um suplente dos empregados. E assim sucessivamente, né? Quanto maior for o quadro de funcionários, maior será essa representação da CIPA. A questão da designação, então, né, que eu já comentava com vocês, é a questão de nós termos um funcionário responsável pelas ações de saúde e segurança do trabalho, escolhido pelo empregador, em empresas que não precisam ou não necessitam implantar CIPA em função do número de empregados. E que deve ser periodicamente receber treinamento específico, aquilo que eu também já comentei, né? Então, anualmente, esse representante ele deve receber, né, treinamento em relação às questões da CIPA. Da mesma forma, né, quando tiver a constituição da CIPA, né, que vai ser designado então tanto os representantes da empresa quanto os eleitos, né, também, eles devem, quando houver CIPA, ser treinados aí no mínimo 30 dias antes da CIPA entrar em funcionamento, né, quando já é uma CIPA constituída. Quando é a primeira CIPA, eles têm até 30 dias após tomarem posse para que eles recebam, então, esse treinamento. Como é que é esse treinamento? Esse treinamento ele tem um conteúdo mínimo exigido pela norma regulamentadora, que são noções sobre a legislação trabalhista e previdenciária, princípios gerais de higiene do trabalho e medidas de controle de risco, a organização de outros assuntos necessários ao exercício da CIPA. Então, são alguns requisitos mínimos, né?
e tem uma carga horária aí de 20 horas, né, que deve ser distribuída no máximo em 8 horas diárias, e tem que ser realizado durante o expediente normal da empresa, ou seja, a empresa tem a obrigatoriedade de liberar esses cipeiros para realizar esse treinamento, bem como também a obrigatoriedade, né, de liberar esse designado para que ele possa então fazer esse treinamento. E muito importante, né? Esse treinamento ele pode ser ministrado por qualquer órgão, né? Por qualquer pessoa competente, desde que ele atenda a essas exigências mínimas, né? E que pode ser, inclusive, avaliado por uma inspeção do Ministério do Trabalho, que pode, em função do certificado emitido, né? Solicitar um novo treinamento, uma nova qualificação desses trabalhadores. Ok, meus amigos? Então, assim, o que eu queria falar para vocês brevemente sobre a NR5, a importância dela é isso, né? Dividir esse conhecimento para que vocês todos saibam que é necessário, independente do número de trabalhadores, se houver trabalhador com CLT, é importantíssimo para cumprir a NR5 que um deles seja designado para fazer esse treinamento da CIPA. Então era isso que eu queria dividir com vocês, porque para nós da EAD-LAC Brasil, o melhor do conhecimento é poder compartilhar com vocês. Então, sempre que vocês precisarem de alguma informação sobre análises clínicas, contem conosco, né? Porque nós trabalhamos exclusivamente com análises clínicas. Qualquer outra informação que vocês precisarem, qualquer outro auxílio, né? Vocês podem nos enviar um e-mail para luiz@lcrassessoria.com.br. Grande abraço para vocês e espero nos vermos em breve aí num novo vídeo, passando mais informações para vocês sobre aquilo que é importante para a gestão dos nossos laboratórios de análises clínicas. Grande abraço e até breve.